Meu prezado, querido irmão, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Um abraço a todos os meus queridos alunos. Para mim é um prazer muito grande poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Dessa feita para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Nesse início de vídeo eu quero pedir desculpa, pois eu havia postado o vídeo do comentário da lição dessa semana, mas infelizmente houve um problema aqui na gravação e todo o vídeo ele foi sem o áudio, e aí eu tive que fazer uma nova gravação. Tinha gravado o vídeo ontem e agora à noite, durante o dia, melhor dizendo, recebi a informação de uma das pessoas que acompanham o canal de que o vídeo estava sem o áudio. Eu fui verificar e de fato estava sem o áudio, mas estou aqui gravando novamente e postando para cada um aí daqueles que acompanham aí o nosso canal. Bem, a lição de hoje nós temos como título Transgênero, que transrealidade é essa? É um tema diferente, mas ele é uma espécie de uma continuidade, de certa forma, das duas últimas lições que nós tratamos, quando nós abordamos a questão da desconstrução da masculinidade bíblica e a desconstrução da feminilidade bíblica. E hoje nós temos a lição de número 8, de 20 de agosto de 2023, que vai tratar exatamente sobre transgênero, que transrealidade é essa? Aqui temos dois conceitos centrais aqui no título da lição, que é o conceito de transgênero e o conceito de transrealidade. A ideia aqui de transgênero é exatamente uma ideologia que vai classificar uma pessoa em oposição ao seu sexo, ou seja, a ideia de que a pessoa ela pode dizer-se homem ou mulher, independente da sua natureza biológica. Por exemplo, se um homem ele não se sente homem, ele pode dizer-se mulher. Se uma mulher não se sente mulher, não se sente uma fêmea, ela pode se dizer um homem, por exemplo. Ou ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, não levando em consideração essa questão da identidade biológica, a questão sexual. Então essa é a ideia do transgênero, exatamente tem como mote classificar a pessoa em oposição ao seu sexo. Então esse em síntese é o conceito de transgênero, que é exatamente essa classificação da pessoa em oposição ao seu sexo. E a outra parte do título da lição é uma transrealidade, que é interessante porque a ideia, uma vez que transgênero tem a ideia de classificar uma pessoa em oposição ao seu sexo, a transrealidade a ideia exatamente de ignorar uma realidade real, podemos dizer assim, em detrimento de uma realidade socialmente construída, mas que não diz respeito à realidade de fato. Talvez a palavra realidade aqui ela não seja uma palavra ideal, porque há-se uma separação conceitual entre o real e a realidade. Então, a realidade, tem pessoas que constroem uma realidade para si, ou diz viver uma realidade quando o real não corresponde com a realidade que ele tenta construir. Então a ideia aqui da transrealidade vai nesse sentido, de viver construir-se uma realidade paralela à verdade dos fatos. Então aqui há um trocadilho aqui quando o comentarista da lição ele coloca transgênero, que transrealidade é essa? Uma vez que o transgênero é exatamente essa classificação da pessoa, não levando em consideração o seu sexo, em oposição ao seu sexo, a transrealidade
é exatamente uma realidade que não leva em conta a realidade ou a verdade ou o real em si. Bem, o texto da lição, o textuário da lição, ele vai nos apresentar um texto que nós já lemos numa lição passada. E eu quero fazer uma observação aqui que eu não vou entrar em detalhes em relação a algumas coisas referentes à biologia quanto à questão da constituição do macho e da fêmea dentro da espécie humana, a espécie homem, no sentido genérico, o termo homem. Não vou entrar aqui na discussão dos conceitos de gênero, em detrimento da questão dos sexos em si, que são coisas diferentes, porque já houve uma discussão suficiente nas 2 lições passadas, e caso alguém se interesse pela discussão, eu sugiro que assistam aos 2 últimos vídeos da lição 6 e lição 7, que nós já postamos nas semanas que se passaram. Bem, então aí o textuário da lição nos apresenta o seguinte: Gênesis capítulo 2, o verso de número 24, diz o texto: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Esse texto ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe, portanto eu não vou comentá-lo nesse momento, e mesmo quando do momento desse texto estarei comentando dentro de um contexto bem específico, não traçando um comentário maior, porque já fiz isso também em um outro momento. A verdade prática nos apresenta o seguinte: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. É bem interessante porque aqui, dando continuidade ao tema da sexualidade humana, aqui está nos apresentando que a sexualidade bíblica ela é heterossexual, ou seja, ela para ser praticada, é o que a Bíblia defende, entre pessoas de sexo oposto. No caso, entre o macho e a fêmea. Esse é o tipo de sexualidade que é defendida na Bíblia, e também a sexualidade bíblica é exatamente a sexualidade biologicamente comprovada, ou seja, aquilo que é definida dentro da ciência, da biologia, quanto ao ser a espécie humana, a espécie em homem, divide-se em dois elementos, 2 seres distintos dentro da espécie, que é exatamente o macho e a fêmea. Então aqui o que a verdade prática está apresentando é que a sexualidade bíblica ela é heterossexual, uma vez que a própria ciência e a biologia ela define os sexos como sendo macho e fêmea, e isso é algo científico, e a própria criação divina assim apresenta o gênero, a espécie humana, como dividida em macho e fêmea, cada um com os seus gametas, que vai definir a sua identidade. Ali os gametas da fêmea, que são exatamente os óvulos, e os gametas do macho, que são os espermatozoides. E cada um tendo a sua função, o encontro desses gametas, dos cromossomos, que esses gametas carregam, no caso aí da fêmea, o encontro dos cromossomos da fêmea, entrando em contato com os cromossomos do macho, gerar-se-á um novo ser. Aí nós temos toda aquela questão que nós já falamos, aí a referência dos cromossomos da fêmea é XX, do macho é XY, e nessa troca aí de cromossomos, quando o cromossomo X do homem entra em contato com o cromossomo da fêmea, que é X, os dois, 100%, nasce-se então uma fêmea. Quando o cromossomo Y do macho entra em contato com o cromossomo X da fêmea, nasce-se então um macho. Uma vez que, enquanto na fêmea os cromossomos são 100% XX,
no macho é 50% X e 50% Y. Essa é uma questão biológica, portanto, não é uma questão meramente de conceito, não é uma questão meramente de gênero, não é uma construção social. Portanto, a sexualidade bíblica ela é heterogênea, heterossexual, melhor dizendo, exatamente por isso, porque biologicamente assim é dividida a espécie humana em macho e fêmea, e assim foi como Deus criou o homem e a mulher, esses dois seres diferentes quanto à sua sexualidade, pertencentes à espécie chamada de homem. O texto bíblico que nós iremos ler para reflexão, essa lição não vou demorar tanto quanto as outras lições. O vídeo que eu gravei das duas últimas lições foi mais de 2 horas. Essa lição eu espero no máximo 1 hora e pouca de vídeo. O vídeo que eu havia gravado, mas que deu problema, foi 1 hora e poucos minutos. Eu espero que, talvez, quem sabe, essa regravação fique até menor o vídeo. Bem, então aí a leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo de número 2, o verso de número 7, e depois os versos 18 até o verso de número 25. Aí no verso de número 7, nos diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então aqui fala sobre a criação do homem. O homem foi criado do pó da terra, Deus sopra o fôlego de vida no homem, e o homem se torna uma alma vivente. E aí na sequência, nos versos 18 e 19, há aqui uma apresentação do estado do homem, o homem criado como estando sozinho, no verso 18, e o verso 19, metade do verso 20, há uma retomada da criação de tudo quanto Deus havia criado e havia trazido ao homem para que o homem pudesse nomear todos os seres por Deus criados. E aqui o capítulo 2 do livro de Gênesis, é interessante nós observarmos que aqui, de uma certa forma, é uma retomada daquilo que já está expresso no capítulo 1 do livro de Gênesis. Daí a necessidade de nós observarmos aqui que o fato de mostrar aqui no verso 7 a formação do homem, Deus criando o homem, e aqui depois falando dos animais que Deus havia trazido ao homem, ele havia dado nome a cada um dos animais, mas que para o homem não havia uma adjutora. É necessário que a gente observe que na ordem da criação, nós vemos que primeiro foram criados os seres vivos, e o último ser a ser criado foi exatamente o homem e a sua companheira. Portanto, esse texto aqui é um daqueles momentos que nós temos que ir e vir no texto, pois a história, não só no livro de Gênesis, mas em vários momentos da Bíblia, ela não está registrada na ordem cronológica. Às vezes trata de um tema, às vezes salta para fazer um comentário de um tempo posterior, depois retoma o tema. Então, essa é uma linguagem, é um mecanismo comum dentro da estrutura de vários textos bíblicos. Portanto, aqui logo no início, no verso 7, temos aqui então a criação do homem. Deus faz o homem e sopra nele o fôlego de vida. E aí pula para o verso 18, que nos afirma o seguinte: E disse o Senhor Deus. Aqui Deus conversando em conselho, aqui a Trindade, podemos dizer assim, conselho, ele vai dizer o seguinte: olha, não é bom que o homem esteja só. A ideia aqui de dizer que não é bom que o homem esteja só, a ideia aqui do não é bom, na Bíblia a expressão não é bom não deve ser entendida como meramente uma questão de um adjetivo, é ruim, ou a ideia do próprio ser, a ideia de ser bom, não tem o sentido de um mero adjetivo. A ideia do bom na Bíblia é a ideia daquilo que funciona,
Então, quando Deus ele cria todos os seres vivos, ele diz que foi bom o que ele havia feito, ou seja, funcionava. E quando ele faz o homem, ele, apenas o macho dentro da espécie, ele percebe que aquilo não é bom, aquilo não funcionaria, porque todos os animais, os seres vivos, ao serem criados, eles receberam a ordem para que eles multiplicassem e enchessem a terra. Porém, o homem que deveria dominar sobre todos os animais, que deveria cuidar da terra, pois a terra foi entregue ao homem, como é que o homem iria comandar a terra se ele mesmo não, diferente dos animais, não podia multiplicar e encher a terra? Daí Deus, em conselho com as demais pessoas da Trindade, ele diz, olha, não é bom que dentro dessa espécie aí o homem, que ele esteja só, isso não funciona. Então essa ideia, não é bom que esteja só, ou seja, não dá certo, não funciona que esse ser ele esteja sozinho, uma vez que todos os demais seres têm a sua adjutora para poder procriar, para poder ter a companhia, para poder perpetuar a espécie, não deverá ser diferente quanto à espécie humana. Então, essa é a ideia, o sentido da expressão não é bom que o homem esteja só, ou seja, não funciona o homem sendo apenas um indivíduo macho sem a sua companheira a fêmea. Então o Senhor vai dizer, olha, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Aqui é muito importante, porque a ideia aqui de adjutora, se você pega dentro do contexto após a criação e que cada animal tinha o seu par e tinha a ordem de multiplicar e encher a terra, então nós vamos ver que a ideia da adjutora, quando diz aqui, olha, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma adjutora, isso aqui é para contrastar exatamente com os seres já criados, os animais, porque cada um tinha a sua adjutora, tinha o seu par, que eles se completavam e poderia dar continuidade à multiplicação da espécie. E o homem, estando sozinho, isso não funcionaria, não daria certo. Então, num primeiro momento, a ideia de fazer uma adjutora é exatamente alguém que viesse completar o homem. O homem ele estava incompleto, não funcionava, não era bom o homem estar só. Também a ideia da adjutora é alguém que estaria lado a lado com o homem, não só como uma reprodutora, mas no sentido de alguém que ajudasse ao homem a governar o mundo criado, alguém que fosse uma conselheira, alguém que fosse uma auxiliadora, alguém que não fosse nem melhor e nem pior do que o homem. A mulher não foi feita para ser inferior ao homem, para ser um capacho do homem, para ser um objeto sexual do homem, em hipótese nenhuma. A ideia aqui de adjuntora é como o texto coloca aqui, esteja diante dele. A ideia de diante dele é no sentido de estar diante do homem como alguém semelhante a ele, como alguém através do qual o homem pudesse se completar, o homem pudesse dirigir toda a criação, recebesse, por que não, receber orientação, receber auxílio, que de fato pudessem construir tanto a sua descendência, a sua vida enquanto espécie, como também cuidar das demais espécies por Deus criado. Então, nós vimos, por exemplo, na lição passada, falando sobre a questão da fêmea, da feminilidade, nós vimos aqui sobre a mulher virtuosa, uma mulher empreendedora, uma mulher que é a coroa do marido no sentido de trazer orgulho para o marido. Não que na ordem da criação nós vemos que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, o homem é colocado como cabeça da mulher, mas no sentido das funções
biblicamente definidas, mas o texto que nós lemos na semana passada nos fala exatamente que o homem de bem, um homem bem-sucedido, ele é um reflexo de uma mulher virtuosa. Então diz que a mulher virtuosa, o seu marido é conhecido na porta da cidade, exatamente porque a virtude dessa mulher, ela influencia o seu esposo, ela emana também para a vida do seu esposo. Então aqui o que nós temos é exatamente isso. Deus então diz que não é bom que o homem esteja só, devia fazer uma adjuntora que estivesse diante dele. E aí o verso 19 a seguir vai dizer exatamente, falar um pouco sobre a questão da criação. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão. Todos esses seres foram formados antes do homem, como já falei, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo gado, às aves dos céus e a todo animal do campo, etc. Então, todos os seres foram criados, depois o homem foi criado, e esses seres eles foram trazidos até o homem para que o homem pudesse nomear todos os seres, e assim ele o fez. Aí na sequência, a segunda parte do verso 20 diz o seguinte: mas para o homem não se achava adjuntora, ou seja, tinha adjuntora para os animais, aqui no texto aqui, quando coloca assim, mas para o homem não se achava adjuntora, dá a entender, é claro, que para os animais, cada animal tinha a sua adjuntora, tinha o seu par, mas para o homem não se achava uma adjuntora que estivesse como que diante dele. E aí o verso 21 nos apresenta o seguinte: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Então temos aqui agora Deus anestesiando Adão, como se fosse uma anestesia geral. O homem agora, ele é adormecido, Adão, então, Deus faz com que ele caia num profundo sono e ele adormece exatamente para que Deus pudesse criar a mulher. E eu acho interessante porque até quem comente que Deus, ao fazer o homem dormir, adormecer, para que ele pudesse então trabalhar na construção da mulher, que era exatamente para que o homem não ficasse dando palpite, porque imagina Deus criando a mulher e o homem dando palpite a Deus de como deveria ser a mulher. Certamente o homem estragaria a criação divina. Então, para que não houvesse palpite quanto à forma como deveria ser a mulher, Deus faz o homem, que foi criado um ser perfeito, o homem era um ser perfeito, Deus faz então que o homem ele adormeça para que Deus possa então construir uma mulher, uma Miss Universo, uma mulher perfeita para o homem. Então diz aí o texto no verso 21 que Deus fez cair, Adão caiu um profundo sono, ele adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então Adão foi formado do pó da terra, a mulher foi formada de Adão, portanto também do pó da terra, uma vez que o homem é formado do pó da terra e a mulher é formada do homem, os dois são formados naturalmente da mesma substância, podemos dizer assim, do pó da terra. E também uma outra coisa interessante é que em dado momento a Bíblia, o termo homem na Bíblia, em dado momento é um termo genérico, como algumas vezes também Adão em algum momento também é um termo genérico, se referindo à espécie, ao macho e à fêmea. Então, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não é o homem no sentido do macho, é o homem no sentido da espécie. Então, tanto a mulher quanto o homem, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus,
Isso é algo que deve ser colocado em questão, ou seja, o que deve ser levado a sério. Porque há quem defenda que somente o homem macho ele foi criado à imagem de Deus, mas a mulher foi criada à imagem do homem, como se a mulher não tivesse a imagem de Deus. Bem, então Deus formou da costela do homem, formou uma mulher, e aí o texto diz, aí no verso 22, e essa mulher trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então Adão, ele vai dizer sobre a mulher que Deus traz a ele, que ela seria chamada de varoa. Varoa aqui, é claro, é uma expressão bíblica antiga, que a expressão varão é uma referência, no caso, ao homem, e varoa uma referência à mulher. Então, varão, uma referência ao macho, varoa, uma referência à fêmea. Então, Adão vai dizer, olha, essa será chamada varoa, exatamente porque foi tirada do varão, foi feita do homem. Portanto, aí encerra a fala de Adão, e aí o escritor do livro de Gênesis, ele vai agora, Deus, usando o escritor, ele vai exatamente deixar uma ordenança para, no caso, o varão e a varoa, para o homem e a mulher, ou o macho e a fêmea, no verso de número 24, quando o escritor vai dizer, portanto, deixará o varão, seja o macho, o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, a fêmea, e serão ambos uma carne. Então aqui o texto está dizendo que a ideia de ter sido criado o homem e depois criada a mulher como adjutora para que o homem não estivesse só, era exatamente para que ele se unisse à sua mulher e ambos se tornassem uma só carne. E dentro do contexto bíblico, tanto aqui do livro de Gênesis, como, por exemplo, o livro de Coríntios, o contexto de uma só carne, em primeira mão, se refere exatamente à questão da união sexual. Então, uma das maneiras, ou a maneira primária do homem se tornar uma só carne com sua mulher, é através da união sexual. União essa que vai gerar um novo ser, que é resultado exatamente dessa união desses dois corpos, do macho e a fêmea, que se unam tornando uma só carne e geram uma só carne, que é o fruto dessa união sexual. Então aqui o texto ele vai dizer exatamente isso, que o varão deixaria pai e mãe, apegar-se à sua mulher e seriam ambos uma só carne. A ideia aqui do apegar-se é a ideia do unir e unir sexualmente, que essa é a ideia da união aqui desse casal, da união dessa espécie, macho e fêmea, com o propósito de poder se completarem no sentido de não estarem só, mas também no sentido da reprodução, da perpetuação da espécie, no sentido de um ao outro proporcionar o prazer, a companhia e etc. Então, é o que nós podemos ver aqui à luz da palavra de Deus. E aí o verso de número 25, ele traz uma informação que não é um mero detalhe, depois de dado a ordem que o homem deixaria pai e mãe, unir-se a sua mulher e tornaria uma só carne, o verso 25 fecha dizendo, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, no caso, ele já fala a sua mulher, não é mais a mulher, mas a sua mulher, a sua esposa, a sua companheira, ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. Aqui é bem interessante, porque pode passar desapercebido o porquê fechar o texto com essa expressão, que no primeiro momento diz que ambos, no caso o homem e a mulher, eles estavam nus. A ideia aqui de estar nu está ligado diretamente à questão da interação entre os dois corpos. Eles não tinham vergonha um do outro, eles foram feitos um para o outro, e isso aqui tem sim uma relação direta com a questão sexual, da sexualidade, estarem nus. Agora é interessante porque o texto diz que ambos estavam nus e não se envergonhavam.
E aqui eu chamo a atenção, diferente de muitos que até zombam em relação ao pecado original, que dizem que o pecado original foi o sexo, que não era para o homem fazer sexo e o homem fez o sexo, daí o homem pecou contra Deus. Pelo contrário, isso não tem nenhum apoio bíblico. Quando Deus ele criou o homem, a ordem de Deus era que o homem se apegasse à sua mulher, unisse a sua mulher, e que ele multiplicasse e enchesse a terra. E não havia outra forma de encher a terra a não ser por meio da união sexual. E essa ordem foi dada assim que o homem foi criado, e não depois que o homem pecou contra Deus. Portanto, o pecado original não é o sexo. O que a Bíblia coloca, e aqui está bem claro, o homem deixar pai e mãe e apegar-se à sua mulher, é que exatamente essa união sexual, à luz da Bíblia, o lugar da união sexual entre homem e mulher, entre o macho e a fêmea, é exatamente dentro do casamento. É claro, cada cultura terá a sua forma de como realizar essa cerimônia de casamento, mas biblicamente o sexo foi uma ordenança divina para a espécie humana, e esse sexo, ele biblicamente, ele é ordenado para que a sua prática aconteça dentro do casamento, e não apenas isso, do casamento de héteros, de pessoas de sexos diferentes, um casamento monogâmico entre um homem e uma mulher, não um casamento não bigâmico, não poligâmico, mas apenas nem a bigamia a Bíblia defende, nem a poligamia, nem aí o trisal, que é uma nova linguagem agora, não. O casamento ele era monogâmico, ou seja, era um heterossexual, entre sexos diferentes, e monogâmico, apenas o homem ter apenas uma mulher e a mulher ter apenas um homem, um marido, seu esposo, e o sexo sendo uma prática bíblica, aceitável, ordenada por Deus para que acontecesse entre o casal. Então a Bíblia ela fecha toda a possibilidade dos sexos entre solteiros, que é a fornicação. A Bíblia fecha toda a possibilidade da prostituição, que é a comercialização do sexo. A Bíblia fecha toda a possibilidade para a prática da homossexualidade, tanto a masculina quanto a feminina, e qualquer uma outra forma de desenvolvimento da sexualidade que não seja, no caso, entre héteros, pessoas de sexo diferente e monogâmica. Então, essa é a ideia. Portanto, ao dizer aqui que eles estavam nus e não se envergonhavam, no primeiro momento, a gente faz a leitura, que era essa questão dele ligado à sexualidade, e uma outra questão aqui relevante é a ideia de não estar nu, porque o conceito de nudez enquanto uma vergonha, enquanto algo imoral, como nós temos na atualidade, por isso que ninguém sai nu na rua, e existe praia aí reservada de nudismo, e aí controvérsia quanto a isso, exatamente porque dentro desse contexto da criação, o homem e mulher eles se relacionavam, estavam nus, se relacionavam sexualmente, e não havia esse conceito de nudez como algo imoral. Então, apesar de estarem nus, mas não havia nudez, porque não se tinha o conceito de nudez. A ideia da nudez ela vai surgir exatamente com o pecado. O pecado é que faz com que o homem ele tenha vergonha. O pecado é que faz com que surja esse conceito de nudez. O próprio Deus, quando do pecado de Adão, do primeiro casal, quando eles pecaram contra Deus e Deus os procurou, eles esconderam de Deus, pegaram folha de árvore para tampar ali, eles perceberam que estavam nus, e aí Deus pergunta, onde está? Ele diz, Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e escondi, porque a gente estava nu. E aí Deus, mas como é que vocês sabem que estava nu? Exatamente, eles vão ter que confessar, e Adão joga a culpa na mulher, que havia sido o induzido ao pecado, a mulher vai culpar a serpente, um jogou a culpa no outro, como até hoje acontece, um jogando a culpa no outro. Mas o certo é que
O homem, ele percebe que está nu e ele se envergonha da presença do próprio Deus exatamente com o pecado. Então daí aqui o texto dizer que eles estavam nus e não se envergonhavam, porque a vergonha foi uma consequência do pecado, ou seja, a nudez é uma consequência do pecado. Eles estavam nus, mas não tinham essa consciência ou esse conceito de nudez enquanto algo imoral. Bem, vou agora para já o comentário da lição. Aí a introdução da lição nos apresenta: biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. Então, biologicamente, os seres, no caso, e aí o homem especificamente falando, eles possuem um sexo biologicamente determinado por Deus de conformação heterossexual, ou seja, um macho e uma fêmea, sexos diferentes. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Nessa lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio do seu sexo biológico. Então, o objetivo da lição é mostrar que o homem, o macho e a fêmea, devem viver o propósito divino de acordo com a sua natureza biológica, o seu sexo biológico, e não de acordo a conceitos, a criações sociais, como no caso aí a transgeneridade. Bem, então aí o primeiro tópico da lição nos apresenta o seguinte: compreendendo o pensamento da transgeneridade. Primeiro subtópico: identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Então, o gênero vai identificar os seres como masculino e feminino, e aí eu chamo a atenção para o que eu falei numa outra aula, a ideia do feminino, do masculino, como sendo apenas um conceito gramatical, se tomarmos aqui estritamente dentro da questão da conceituação, daí aqueles que defendem a ideologia de gênero dizer que a ideia do feminino, do masculino, do homem e mulher ser uma construção social, tomando o termo estritamente gramatical, como poderíamos chamar um lápis de sendo uma palavra do gênero masculino, a caneta do gênero feminino, e isso não tem nada a ver com sexo de fato, então aplicaria o mesmo a questão do homem e da mulher como sendo palavras quanto ao gênero, classificado como gênero masculino e feminino. Porém, se está tratando da espécie humana, que é o nosso foco, nós não devemos parar na ideia do homem e da mulher, ou do masculino e feminino, quanto à espécie humana, como se fosse apenas uma construção social. Não é apenas uma questão gramatical. Homem e mulher, conhecidamente, desde sempre, a própria Bíblia chama de homem e mulher, são definidos pela questão sexual. O homem, no caso aí, é o macho, com cromossomos XY, a mulher a fêmea com cromossomos XX. Então essa é uma definição e isso faz parte da anatomia humana. Isso não pode ser negado. Portanto, o gênero aqui, o comentário vai colocar, o comentarista, o gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico. É claro que dentro de um conceito gramatical, gênero e sexo são coisas diferentes. Mas uma coisa é ver isso e outra coisa é pegar isso e aplicar para a espécie humana, como se o gênero não tivesse o gênero humano, no caso, o gênero homem e mulher, pudesse ser desvinculado da questão sexual do macho e da fêmea. Isso não é possível, não é possível, não é uma escolha. O homem ele não escolhe nascer macho, ele não escolhe nascer fêmea, simplesmente ele é criado macho ou fêmea.
criado por Deus. Se você não crê em Deus, seja lá em quem você crê, mas biologicamente há um macho e a fêmea na espécie, e isso é inegável, não se pode negar essa realidade. Portanto, a partir aí da década de 1970, nós temos as feministas usando o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Então aqui, já que há uma crítica que as ciências sociais, e isso tem ganhado espaço cada vez mais, elas vão tentar exatamente caracterizar, enfatizar o comportamento social do gênero, no caso aí humano, o masculino e o feminino, em se tratando da espécie humana, que ela deve ser caracterizada de acordo com o seu comportamento enquanto gênero dentro da sociedade, dentro da cultura, e não pelas suas características biológicas, suas características sexuais, o que é um ledo engano. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual são determinados pelo sexo, não são determinados, melhor dizendo, pelo sexo biológico. Então, eles vão dizer exatamente que, de acordo com essa linha de pensamento, é o sexo de nascimento, ou seja, eles vão alegar que não deve estar ligado à questão da identidade, e que, portanto, o gênero e a orientação sexual do gênero, caso masculino ou feminino, ele deve se orientar socialmente de acordo a sua preferência, sem levar em conta a sua identidade biológica, sexual, enquanto macho e fêmea. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde apenas a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Então vai dizer que a ideia de o macho ter que relacionar apenas com a fêmea, do homem com a mulher, que isso é uma construção social e não uma imposição anatômica biológica. Que isso é imposição social, que isso é uma questão da religião e que isso deve ser rompido, porque não há nada que indica que o macho tenha que se envolver com a fêmea e vice-versa, porque isso é apenas uma construção social. Só que sabemos que o propósito primordial, não estou dizendo o único, mas o primordial do sexo, o primeiro propósito dos seres serem criados com o sexo oposto é exatamente a procriação. Depois entra a questão do prazer, da companhia, etc. Mas a razão de ser criados seres com sexos diferentes é exatamente a reprodução da espécie. Então a ideia da relação com o sexo oposto não é uma imposição social e cultural. Essa é algo biológico, é algo da natureza, no caso dos seres criados e no caso aqui da espécie humana. Então, desse modo, uma vez que esses que defendem essa questão de que essa relação sexual é apenas uma imposição da sociedade, eles vão, desse modo, tentar validar qualquer comportamento sexual, seja no caso do homem com o homem, da mulher com a mulher, vai tentar validar toda forma, no caso de comportamento, de desenvolvimento da sexualidade que não esteja amparada à luz da Bíblia e da própria ciência. E aí o subtópico 2, traz dois termos aqui, que é o cisgênero e o transgênero. Aqui o cisgênero é um conceito talvez que você nunca tenha ouvido, mas vai dizer exatamente daqueles seres que eles se comportam de acordo à sua natureza biológica.
e o transgênero vai ser aquele que não se comporta de acordo a sua natureza biológica, de acordo com o seu sexo. Essa é a ideia, mas a lição aqui vai apresentar os conceitos. Portanto, aí, cisgêneros e transgênero. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados, cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de masculino, ou seja, a fêmea cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Então, cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está de acordo com o seu sexo de nascimento. Por exemplo, a fêmea é nascida com genitália feminina, que se conhece como mulher. Ela vai se conhecer como mulher porque ela nasce com genitália feminina. E o macho, que nasce com genitália masculino, ele se reconhece como um homem, como um macho. Então, esse é o conceito do cisgênero. E o transgênero, ou disforia de gênero, classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento. Ou seja, o gênero é uma construção social e vai estar, então, a pessoa vai se definir quanto ao gênero e não leve em consideração o seu sexo, no caso biológico, o seu nascimento enquanto um ser, um macho ou uma fêmea. Então, seria essa a ideia. Portanto, o transgênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição, ou seja, em contrário ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com genitália, ou que se assume mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com o gênero diferente do sexo biológico. Então, esses que defendem aí a questão do transgênero, eles vão se definir exatamente dizendo que o gênero não deve ser levado em consideração a questão do sexo biológico, porque o que acontece é que eles nasceram, houve um erro, ao nascerem, eles nasceram no corpo errado. É uma mulher que nasceu no corpo de um homem que nasceu no corpo de uma mulher. Isso que é uma aberração, porque nenhum ser ele escolhe o que vai ser. Você não escolhe nascer macho e nem nascer fêmea. Se você nasceu macho, é porque você foi criado macho. Se nasceu fêmea, é porque você foi criado fêmea. Você não nasceu num corpo errado. Você pode fazer cirurgia para mudança de sexo, trocar aí os órgãos genitais, mas os seus cromossomos, os seus genes, a sua natureza, você continuará sendo um macho. E se você for fêmea, continuará sendo uma fêmea. Ainda que você faça a cirurgia mais perfeita que possa existir. Você não pode fugir da sua natureza, porque não se escolhe nascer macho ou nascer fêmea. Você pode até escolher o gênero que você quer ser chamado, mas você ir de encontro à sua natureza biológica, à sua anatomia, isso é impossível. E é muita ignorância não querer enxergar essa verdade. O movimento social de representatividade desse grupo transgênero é chamado de LGBTQIAPN+. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Subtópico 3. Transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero se sente a atração a saber. Então, aqui, de acordo com os especialistas, eles vão dizer que a orientação sexual de uma pessoa, a sua preferência sexual, ela deve ser definida de acordo com o gênero que ela se identifica, ou pelo qual ela sente a atração. Isso de acordo com os especialistas. Aí, por exemplo, é classificado o gênero como um heterossexual
quando a atração é pelo gênero oposto. Então, heterossexual é quando há atração pelo gênero oposto, ou seja, em vez de gênero, vamos colocar pelo sexo oposto, o macho pela fêmea, que é exatamente o que é biblicamente definido, estabelecido e biologicamente estabelecido quanto ao propósito da manutenção da espécie. Então seria o gênero o heterossexual. Mas também, segundo os especialistas, uma vez que ele trata essa questão da orientação sexual, que deve definir o gênero de uma pessoa, ele vai apresentar os que são homossexual, ou seja, quando a atração é pelo mesmo gênero, que é a ideia da homossexualidade, quando o homem tem atração por um homem e a mulher tem atração por outra mulher. Seria então aí a ideia do gênero homossexual, que seria a prática do homossexualismo ou da homossexualidade, seria o termo mais socialmente aceito. Um outro tipo também de gênero seria o bissexual, quando há atração por ambos os gêneros. Quando, no caso, o macho ele tem atração pela fêmea, mas também pelo macho. A fêmea tem atração pelo macho, mas também pela fêmea. Seria o seu gênero classificado como um bissexual. E teria também o assexual, quando não existe atração por gênero algum, ou seja, quando não há atração do macho pela fêmea, nem da fêmea pelo macho, seria um ser assexual, que não tem essa atração. E, por fim, ainda teria o pansexual, quando a atração não depende de gênero, ou seja, quando um é atraído pelo outro, mas não levando em consideração essa questão do gênero ou a questão de ser macho ou fêmea, não sendo esse a ideia de ser uma mulher ou ser um homem, ser um macho ou uma fêmea, não ser o fator, vamos dizer assim, que pese para a atração. Seria a ideia aí do pansexual. Bem, além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, e aí é uma outra linguagem também agora em voga, aqueles que se definem não binárias, que são exatamente aquelas que não se encaixam em nenhum gênero nem o outro, nem se encaixam no gênero masculino, ou seja, nem se aceitam como macho nem como fêmea, ou nem como masculino nem como feminino, seria o não binário. Outra questão ridícula à luz da biologia e à luz da Bíblia. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual, já que não há relação entre gênero e sexo, a pessoa transita aí em vários tipos de relação sexual, o que, é claro, a Bíblia condena. O segundo tópico da lição nos apresenta o seguinte: reafirmando a visão bíblica de gênero. De gênero aqui entenda sempre em relação a essa questão do macho e da fêmea. A gente vai estar aqui usando o termo gênero, mas eu já expliquei nas 2 lições passadas que, principalmente na antepenúltima lição, que é exatamente na penúltima lição, a última foi a semana passada, exatamente que gênero não é apenas uma questão conceitual, que gênero aqui é tomado, entenda-se como uma referência à espécie homem, e que por sua vez é dividida em macho e fêmea. Bem, a constituição biológica. Do hebraico Adão, o homem foi formado do pó úmido da terra. Então, a palavra Adão tem a ver com úmido, um barro úmido, um humus. Então, do hebraico Adão, o homem foi formado do pó úmido da terra. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Então, a espécie humana foi criada um macho e uma fêmea desde a sua criação. É o que a Bíblia coloca e a ciência
ela vem corroborar. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, que é o corpo, e 2 imateriais, que é o espírito e a alma, dentro dessa visão tricotomista, que o homem é composto de espírito, alma e corpo. Há os dicotomistas, que falam o homem sendo composto da parte material e de uma parte espiritual. E os tricotomistas vai dizer que essa parte espiritual ela é exatamente 2. A alma e o espírito. Portanto, essa é a divisão que a Bíblia coloca, que o homem deve conservar irrepreensível para Deus espírito, alma e corpo, dando ênfase no homem como um ser tripartido. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais, ou seja, do espírito e da alma. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação e genética determinado, homem ou mulher, no caso macho ou fêmea. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais X e Y determinam o sexo masculino, o macho, e XX determina o sexo feminino, a fêmea. Isso segundo a ciência e, é claro, comprovando aquilo que a Bíblia nos apresenta. O segundo subtópico, a constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e à semelhança moral de Deus. Então, quando nós falamos do homem como um ser moral, como um ser, um único ser que nós sabemos que tem consciência do certo e do errado, que tem consciência da sua própria existência, um ser de ética, um ser de liberdade, um ser de cultura, um ser de política. E aqui há um destaque para o homem enquanto um ser moral. E essa moral é exatamente porque Deus o criou segundo a sua imagem e semelhança. O homem foi criado segundo a moral divina. Porém, o homem pecou contra Deus, daí a necessidade de Cristo, ele vir ao mundo, tornar-se homem, não pecar, para restituir a moral divina perdida, manchada no homem por meio do pecado. Daí o homem ser uma criatura moral. Então, constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Ou seja, o nosso alvo é, através de Cristo Jesus, nós recuperarmos a moral divina perdida, manchada por causa do pecado. Essa renovação da moral divina, essa transformação do homem só é possível através da obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, aos salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O pecado não pode reinar no nosso corpo, porque o nosso corpo também pertence a Deus. O nosso corpo deve ser conservado como um templo do Espírito, da habitação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas, elas são proibidas. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, segundo 1 Coríntios 6, 18 a 20. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Esse é um propósito divino para a espécie humana. E aí, na sequência, o comentarista coloca: ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos com o propósito divino da sexualidade e da reprodução.
Aí Jesus retoma o que foi dito em Gênesis ao dizer: portanto, deixará o homem pai e mãe, unirá sua mulher, tornarão ambos uma só carne. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. E eu diria em ordem: em primeiro momento, a procriação; em segundo momento, a satisfação sexual, o companheirismo, etc. Mas a nível da ordem dos fatores, da lógica da criação dos seres vivos de modo geral e da espécie humana, o sexo é exatamente o mecanismo de manutenção e reprodução da espécie. A união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico de sexualidade. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E, finalmente, o último tópico. O tópico 3, efeitos da ideologia de gênero. Primeiro subtópico, depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade nas Escrituras é heterossexual, aí conforme Gênesis 2:24, Mateus 19, verso 5, Marcos 10:7, Efésios 5:31. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática da heterossexualidade, ou em depreciação da prática heterossexual. Uma proposta, essa heteronormatividade, é uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como um dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, ela vem o quê? É um sistema, ele vai dizer que é um sistema opressor, ver essa questão dessa relação do sexo oposto como sendo um padrão. Então eles vão tentar desconstruir esse padrão do heterossexual. Eles vão agora ver essa questão, levantar a questão da heteronormatividade, passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. Vai dizer então, eles vão dizer que tudo isso se constitui um processo de doutrinação, de que o macho tem que relacionar com a fêmea. Isso é uma doutrinação, é algo que deve ser rompido. É um sistema opressor, normatizador, em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher, e por que não entre mulher e mulher, homem e homem. Então vai dizer que é algo opressor, que deve ser rompido, e nesse sentido acusam então os héteros de preconceituosos, de discriminadores, de transfóbicos, e aí vem todas as fobias que são manias do homem do século XXI. Então, tudo isso como uma forma de depreciar a questão da heterossexualidade bíblica. O segundo subtópico é construção de narrativa. As narrativas são construídas, vivemos num mundo de construção de narrativas. Então aqui constrói-se narrativas para tentar, narrativas são histórias que não se sustentam na realidade, são o que o comentarista coloca no título aí, uma transrealidade, que são exatamente construção de narrativas para tentar destruir aquilo que está posto biologicamente, biblicamente posto, e que não pode ser mudado. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher
deve sobrepor aos aspectos biológicos. Então, a subjetividade de como alguém se sente deve se sobrepor à questão biológica. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal, cirurgia de redirecionamento sexual, como pretensas soluções para essa insatisfação. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Então, o ativismo ele passa a se impor tanto na questão da educação, como sendo questão de saúde pública, a questão das cirurgias transgêneros, como sendo uma questão de saúde pública, essa doutrinação já em crianças e adolescentes. É uma agenda maligna, diabólica, sendo colocado aí em curso. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. Do outro lado, em 2017, a Associação Pediátrica Americana, e em contramão a isso que tenta se defender, essa Associação Pediátrica Americana, American College of Pediatrics, publicou um artigo dizendo o seguinte, essa publicação: conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento de gênero, mente com o sexo anatômico corpo. Então, esses conflitos devem ser alinhados para que a mente ela não ignore a realidade do corpo. A mente não pode ignorar a realidade do corpo, do sexo anatômico, e não fazendo intervenções invasivas, ou seja, deve-se trabalhar a mente para que a pessoa se aceite como ela é e não tentar fazer intervenções invasivas no corpo para tornar a pessoa aquilo que ela nunca será. Também um outro dado levantado é que meninos não nascem com cérebro feminizado. Então, vai dizer aqui que meninos não nascem com um cérebro feminizado, com um cérebro femininos, e nem meninas nascem com um cérebro masculinizado. Menino nasce com cérebro de menino. Isso aqui é uma questão muito interessante. Isso aqui é resultado de uma pesquisa aqui científica, uma pesquisa mostrando o quê? Que menino nasce com cérebro de menino, masculino, de macho. E menina nasce com cérebro de menina. Então ele vai dizer exatamente, meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com o cérebro masculinizado. Um outro dado, a ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Então a ciência séria, não essas ciências encomendadas, irresponsáveis, antiéticas, mas uma ciência séria, ela vai exatamente afirmar que não se sustenta a tese de que a pessoa nasceu no corpo errado. Isso não se sustenta. E por último, não menos importante, temos aí o último subtópico, que é a linguagem neutra, que é uma agenda que tenta se impor, inclusive que vem se impor, inclusive na escola, alguns pretendem impor essa ideia da linguagem neutra, rompendo toda uma construção gramatical aí de séculos, querendo romper essa construção, algo que é comum à língua desde sempre, para impor uma agenda pós-moderna de contemplar um grupo que se acha no direito de reivindicar uma mudança e uma imposição gramatical a todos, fazendo valer os seus caprichos, as suas opções, vamos dizer assim, sexuais, querendo um amparo dentro da língua, dentro da gramática, dentro do léxico de uma língua. Algo que não é
Ninguém constrói uma língua do dia para o outro. Uma língua é uma construção histórica e há todo um processo na formação da língua e não é algo assim posto. Bem, linguagem neutra. O movimento LGBTQIPN+, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como uma gramática machista e elitista. Olha que ridículo. Uma gramática que normatiza a língua padrão de um povo, eles vão agora, já chamem agora que a gramática ela é machista e ela é elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro ele é absorvido pelo masculino. Então, a ideia da linguagem neutra, o gênero neutro, ele já é absorvido no masculino. O gênero neutro ele já é contemplado, absorvido no masculino. Então, não há como negar. Ou uma coisa se define como masculino ou como feminino. Porque o masculino, o neutro, já é absorvido no masculino. Isso é uma questão gramatical. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana. Então, o masculino, quando diz homem, está identificando a espécie humana, seria homem e mulher. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero, o que é um absurdo, é uma loucura pensar a língua dessa forma. E, finalmente, a conclusão. O sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas Escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino, que é o macho, e o feminino, que é a fêmea. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Não era só bom, não só funcionava, mas funcionava muito bem. Essa foi a leitura de Deus quando da criação, quando acaba toda a sua criação, culminando com a criação do homem e da mulher, do macho e da fêmea. Ele não errou, o Criador, ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como um transgênero. Ninguém nasce para depois se identificar como ele quer. A criatura não tem esse direito. Você nasce sendo quem você é. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Pode mudar a cultura, a palavra de Deus permanece imutável. Pode mudar a cultura, mas a biologia, a ciência, aquilo que é a anatomia do ser humano não vai mudar. Não vai mudar. Faça a cirurgia que fizer, você macho continuará sendo um macho, você fêmea continuará sendo uma fêmea. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Agradeço a todos por ter acompanhado o vídeo. Peço mais uma vez perdão por aqueles que tentaram acessar o vídeo e não conseguiu da primeira vez porque estava sem o áudio, mas agora sim estou mandando o vídeo com áudio e espero que todos sejam abençoados. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família e a tua sexualidade, que seja praticada à luz da Bíblia, dentro de um casamento, que a bênção de Deus esteja completa sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço, graça e paz.